Olha, vamos mudar de assunto, porque o ministro Alexandre de Moraes enviou à presidência do Supremo um pedido envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, pré-candidato, Flávio Bolsonaro. A medida atende a uma notícia-crime que pede a investigação dos dois por suposta relação com o financiamento do filme Dark Horse. Vamos aos detalhes ali no telão da matéria do portal metrópolis.com? Podemos? Produção, está aqui a matéria da Manuela Alcântara, que fala um pouquinho sobre isso, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que envia o pedido da Procuradoria-Geral da República contra Jair e Flávio para análise de Fachin. O que eles querem, o que o ministro Alexandre de Moraes quer é que o presidente do STF, Edson Fachin, possa analisar essa notícia-crime que foi enviada pelo deputado Lindbergh Farias e que pede a investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do filho dele, Flávio, por supostas irregularidades relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse. Num contexto geral e muito resumido, o que eles querem investigar é que se esse dinheiro do Dark Horse foi enviado para o Eduardo Bolsonaro trabalhar nos Estados Unidos ali na coação do curso do processo. Lembrando que Eduardo Bolsonaro já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. Ele que luta lá nos Estados Unidos agora para tentar reverter essa decisão de alguma maneira ou tentar imputar mais uma vez a lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Isso ele tentando essa reunião lá, essas conversas com parlamentares republicanos nos Estados Unidos. E, enquanto isso, então, Alexandre de Moraes envia para Edson Fachin essa notícia-crime, onde o deputado Lindbergh Farias, que historicamente aí é uma liderança do PT muito aguerrida, que sempre está no Supremo Tribunal Federal batalhando pelos interesses do PT. Essa decisão foi assinada pelo ministro na tarde de ontem, depois que a PGR afirmar que os atos narrados por Lindbergh já são objeto de investigação que tramita no STF sob relatoria do ministro André Mendonça. No parecer, o procurador Paulo Gonet entende que o episódio relacionado ao financiamento do Dark Horse já é analisado por outro procedimento, já é analisado pelo ministro André Mendonça. Por isso, ele entende que há uma conexão entre Dark Horse e entre essa coação no curso do processo que é analisada no Supremo Tribunal Federal. Então, em tese, Lindbergh pede que sejam incluídos no inquérito, esse inquérito em que Eduardo Bolsonaro foi condenado, tanto Jair quanto Flávio Bolsonaro, sobre coação no curso do processo. Daí, cabe ao ministro Edson Fachin decidir se esse pedido deve ser encaminhado ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso dentro do Supremo Tribunal Federal. Nessa petição, o deputado Lindbergh Farias sustenta que há fortes indícios de que os recursos negociados para financiar o longa possam ter financiado também, além do filme, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Segundo o deputado, tanto o filme quanto a ofensiva internacional conduzida por Eduardo teriam como objetivo reconstruir a imagem política de Jair Bolsonaro e pressionar por anistia aos envolvidos na trama golpista. Então, ele juntou as duas coisas. Ele entende que o filme Dark Horse, o investimento nesse filme e a viagem do Eduardo para os Estados Unidos, tudo converge para o mesmo objetivo, que é tentar colocar o presidente Jair Bolsonaro de volta às eleições, tirar ali qualquer consequência do Jair Bolsonaro e pressionar para anistia para os golpistas do 8 de janeiro, além de Eduardo pressionar para que a Magnitsky seja aplicada mais uma vez ao ministro Alexandre de Moraes. Essa é a narrativa, é o que se pede, então, o deputado Lindbergh, pedido acolhido pela Procuradoria-Geral da República, que não acolhe, né? Sugere, manda essa sugestão para o ministro Moraes, que vai enviar para Edson Fachin. O presidente da corte é quem decide se o caso segue ou não para o relator dessa história dentro do STF, que é, mais uma vez, o ministro André Mendonça. Então, eu volto para cá para eu falar um pouquinho também com o Felipe sobre esse assunto. Deixa eu vir para cá conversar com o Felipe sobre a história do Dark Horse. Felipe, interessante que o Lindbergh acabou juntando tudo, né, num pacote. Entenderam, não só o Lindbergh, mas o próprio Paulo Gonet entendeu que está tudo ligado. O dinheiro do Dark Horse, o investimento do Dark Horse, o sustento
o provimento para o sustento do Eduardo Bolsonaro, eles entenderam que tudo isso está ligado a benefícios para que Jair Bolsonaro possa voltar ao poder, anistia e sanções aos ministros da Suprema Corte. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Neira, uma das investigações é exatamente essa, né? Que o dinheiro recebido pelo Flávio Bolsonaro, né, do Banco Master, para fazer o filme do Dark Horse, né, sobre Jair Bolsonaro, né, foi para advogado, né, do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos e ser representante, né, de uma holding, né, que pagaria, né, os atores, os diretores, o roteirista, pagaria a produtora do filme com esse dinheiro. E aí surgiu, né, uma questão que esse dinheiro poderia ter sido utilizado, né, pelo Eduardo Bolsonaro para a sobrevivência, né, nos Estados Unidos, né, e não diretamente para fazer o filme. Então já era uma linha de investigação. A Polícia Federal já estava realmente investigando essa possibilidade e a situação, né, e o processo está realmente, de fato, com o André Mendonça, né. A Polícia Federal já está investigando essa linha. Aí vem a Lindbergh Faria e mobiliza novamente a estrutura institucional do Supremo Tribunal Federal, mobiliza a Procuradoria-Geral da República para um procedimento, e o expediente já estava sendo realizado pela Polícia Federal e pela PGR, né? Então, mais uma vez, Neila, é muito mais uma questão, na minha opinião, de narrativa, esse pedido do Lindbergh Faria para querer criar um fato político, querer falar para os seus eleitores que ele, de fato, está perseguindo e está fiscalizando a questão da conduta supostamente ilícita do bolsonarismo, do que algo com uma certa efetividade, né? Então, mais uma vez, eu acho que isso funciona muito mais para a narrativa política do que para uma questão institucional mesmo, né? Tanto é que o Alexandre de Moraes, na hora, mandou o pedido para o Fachin, né? E o Fachin deve mandar esse pedido para o André Mendonça para juntar no processo que já está tendo seu curso normal, né? Então, eu queria só colocar aqui um adendo, Leila, que eu acho um absurdo, né? Eu não vou falar político de direita, político de esquerda, né? Que mobiliza realmente o Poder Judiciário, a Polícia Federal, muito mais para uma questão de política do que para uma questão de efetividade, né? A Polícia Federal já está trabalhando nesse caso, já tinha aberto essa linha de investigação, então Lindbergh Faria choveu no molhado, e mais do que isso, né? Apresentou um pedido que já estava sendo investigado pela Polícia Federal e pela PGR. Bom, eu continuo falando sobre a família Bolsonaro, mas agora sobre o pai, sobre Jair Bolsonaro. Isso porque uma apoiadora